Bom, pessoal, eu vou aproveitar que o último vídeo foi sobre modificação de lâminas e nós vamos juntar nesse vídeo a questão das modificações, o que essas lâminas têm em comum e aproveitar, encaixar também um comentário que um amigo pediu que eu comentasse um vídeo do Outdoor 55, acho que em que ele fala da falta de padronização em praticamente tudo quanto é quesito no que refere à cutelaria e que isso leva a uma confusão danada. Então, vamos tentar amalgamar essas três coisas num vídeo só. Aqui nós temos três lâminas que tiveram uma modificação mais acentuada, vamos dizer assim. Basicamente, quando eu falo modificação, no meu caso, gente, isso é meu caso específico, elas, na quase totalidade das vezes, tendem ou uma função específica ou para melhorar desempenho de corte. Tá? No caso dessas lâminas, a modificação mais radical é para melhorar o desempenho de corte. E nesse caso, alterando basicamente geometria geral da lâmina. Na parte mais tangível disso seria espessura máxima da lâmina, ou seja, espessura máxima não da espinha, porque a espinha, no caso das três lâminas, não é a porção mais espessa, mas essa linha mediana delas aqui, ó. Essa linha mediana, linha lateral, vamos chamar assim. Isso não é o termo correto, mas vamos chamar dessa linha lateral bem visível em todas elas. O que eu quero dizer? Elas são muito semelhantes, tá? Todas elas são um hollow com high hollow, né? Um high hollow com um flatzinho em cima. Então você fala assim, olha, são realmente muito semelhantes. Inclusive o paquímetro travado a 1 milímetro, entra 10 milímetros nessa lâmina, entra 10 milímetros nessa lâmina e entra 7 nessa. Agora aqui começa já os detalhes interessantes. E por que quem conhece o meu canal sabe que eu não sou de estimular consumismo em lâmina, tá? Porém, uma coisa é inegável, gente. Dá para a gente ter uma ideia do desempenho da lâmina vendo vídeos de pessoas que entendem de lâmina e nos dão medidas dessas lâminas que são importantes para a habilidade de corte? Dá. Porém, como todo mundo sabe, não existe nada, mas absolutamente nada, como experiência em primeira mão para você ter uma noção exata de como aquela lâmina vai se comportar com você, e não de maneira geral. Por quê? Agora aqui já entrando no comentário do vídeo que o amigo pediu, as variáveis são tantas, mas tantas e tão grandes, e uma das variáveis mais importantes é o gosto pessoal, o jeito da pessoa cortar, o que a pessoa corta, como ela corta, quantas vezes ela corta, por quanto tempo contínuo, descontínuo. Então, vejam, os fatores diferentes ou as variáveis do processo são enormes, tá? São enormes. Pelo simples dado que eu passei de quanto o paquímetro entra em cada uma, 10, 10, 7, de cara vocês já poderiam intuir que as duas com melhor habilidade de corte são essas duas, certo? Certo. Mas tem um detalhe aí, gente.
O paquímetro entrar ali é um fator importante, mas existe outro fator, que as lâminas parecem iguais, mas tem um detalhe que as diferencia assim, enormemente, e nem é a espessura máxima que elas estão agora. Mas atentem para esse detalhe. Essa é o que o paquímetro entra menos, certo? 7 milímetros contra 10 e 10. Porém, para alguns cortes, e vou dar um exemplo banal aqui que todo mundo faz, com certeza todo mundo faz. Cascar laranja. Parece uma coisa banal, boba, simples, né? Cascam bem laranja? Cascam muito bem. Parte bem a laranja? Partem muito bem. Essa daqui você tem que, às vezes, contornar um pouco por causa do tamanho da lâmina, a mesma coisa de cá. Porém, a que casca melhor laranja é a de cá. Uai, Cabral, como pode? Simples, gente. E outro detalhe, parte melhor cebola do que as outras duas. A de cá tem mais facilidade pelo tamanho um pouco maior. Mas essa aqui desce um pouco melhor na cebola por um fator que pouca gente considera também. A curvatura do fio. Essa aqui é uma curvatura constante em toda ela. Essas daqui, nessa da região da ponta para cá, tendem a ser um fio mais reto. O que isso implica? Maior porção do fio apoiando no que vai ser cortado ao mesmo tempo, ou seja, desmultiplicação da força concentrada no fio. Por quê? Quanto maior a área de contato do fio com o meio que vai ser cortado, menor é a concentração de força. Uma coisa é você apoiar seu punho fechado na mesa e fazer força. Ela está exercendo uma força contra a mesa. Outra coisa é você apoiar o dedo e aplicar a mesma força, a mesma pressão. Aqui ela está muito mais concentrada. É o que ocorre com essa curvatura contínua. Você tem uma área menor do fio em contato com o que vai ser cortado, logo, a pressão é maior, tá? Mesmo exercendo a mesma força. Então, gente, vocês vejam como é que a coisa não é tão simples quanto parece. Eu sei quanto que o paquímetro entra 1 milímetro, eu sei se a lâmina tem boa habilidade de corte. É um fator importante, mas não é o único fator. Tá? E é por isso que existe uma confusão danada nesse mundo das lâminas. Você pega diversas opiniões, às vezes de uma mesma lâmina, ou lâminas muito semelhantes, e as opiniões divergem. Corta bem, não corta bem, é mais ou menos que não sei o quê. Por quê? São esses pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença, gente. E é por isso que, mesmo não estimulando o consumismo, tendo consciência disso, eu mesmo já estou caminhando para o 6º ano, em janeiro de 2026, será o 6º ano que eu não compro lâmina nenhuma, nem estilete para fazer qualquer coisa, lâmina nenhuma. Porém, o que eu digo é uma verdade absoluta que os amigos podem atestar nas mais diferentes áreas, não só cutelaria. Nada substitui a experiência direta e em primeira mão com aquilo que você quer saber qual o verdadeiro desempenho. Pode ser que o que for, uma picareta, um martelo, uma pá, uma chave de fenda, um carro, uma televisão, nada substitui a sua experiência direta com aquilo que você quer saber o desempenho. Por quê? Porque são tantos os fatores que às vezes você só vendo 1000 vídeos a respeito, ainda assim não vai te dar a sensação exata que você teria se você estivesse utilizando. Ou seja, para saber como aquilo vai se comportar na sua mão, com os seus usos, o seu jeito, os seus hábitos, as suas preferências, só tendo em mãos e usando, gente. E é por isso que eu digo, se você pode,
Se não vai te fazer falta, compre quantas lâminas puder. Porém, tem o paradoxo vamos dizer, desse conselho, que é o seguinte: quanto mais lâminas você tiver, menos lâminas você vai usar. Por quê? Usando, você pode às vezes nem saber qual é o fator que está fazendo aquela lâmina ter melhor desempenho. Mas usando, você vai ver que para você, na prática, ela tem o melhor desempenho. O que acontece? Se essa tem melhor desempenho que essas duas começam a ser deixadas de lado. Cortam bem? Cortam muitíssimo bem. Mas às vezes uma para cortar uma série de coisas tem uma ligeira vantagem. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu posso ter uma ligeira... E outra coisa, gente, como eu tenho várias lâminas, às vezes eu uso uma lâmina para cascar alguma coisa e outra para partir, outra para picar. Por quê? Porque você picar um tomate, por exemplo, com uma mini chef de 6 polegadas, é uma coisa. Você cascar esse mesmo tomate ou excisar o umbigo dele, ou seja, remover, contornar o umbigo e retirar com essa mesma lâmina, já não é tão bom. Se você usar uma paring knife fininha, é muito melhor. Então, eu uso para excisar o umbigo e cascar uma paring knife e uso para picar em cubinhos uma chef de 6 polegadas, dependendo do tamanho do tomate. Eu não tenho problema em usar 2, às vezes 3 facas para fazer um mesmo serviço, ou seja, as diferentes fases de um mesmo serviço. Por quê? Basicamente, a totalidade das lâminas que eu vou usar na cozinha são de aço inox. Então, elas não demandam que você acabou de usar, já tenha que limpar, né, e lavar. Nada disso. Eu posso terminar meu serviço, depois só passar na água, se for o caso, dependendo do material, só passar na água, secar e pronto. Então, 0 quilômetro. Então, eu não tenho problema em usar mais de uma faca. Pelo contrário, se facilita meu serviço ou se torna meu serviço mais eficiente, mais rápido, mais bem feito, problema algum. Ah, Cabral, mas eu não tenho tanta faca. Não é problema, gente. Você se adapta a usar uma só. Quantas vezes vocês já viram vídeos de pessoal no mato, e aí eu estou falando normalmente o autóctone daquela região, o ribeirinho, o mateiro, que nasceu ali e tal, vai para o mato com um facão e faz tudo com o facão. Você sabe, pela sua experiência, que algumas coisas, com certeza, seria mais fácil ele fazer com um canivete menor, uma faquinha menor, mas ele não tem esse luxo. Então o facão tem que fazer tudo para ele e faz. Para ele tá tranquilo. Para você, se você tiver um facão, uma faquinha ou um canivete, é um combo perfeito, porque um vai fazer muito bem uma coisa, o outro vai fazer muito bem outras coisas, e a união dos dois, você usando hora um, hora outro, você vai ter o melhor desempenho no seu serviço. Mas aquela pessoa que só tem o facão, ela não tem esse luxo. Então o facão vai ter que fazer tudo, ela vai dar um jeito de pegar na lâmina para fazer cortes menores, mais contornados e tal. E isso é perfeito, gente. Porque poucas pessoas podem se dar ao luxo de ter lâminas especializadas para funções especializadas. E aí que eu falo, se você tiver condição, e hoje em dia está complicado porque as taxas e a própria inflação intrínseca do produto, o produto lâmina e coisas correlatas a lâminas, aumentou muito nos últimos anos. E some-se a isso as taxas do Brasil, a coisa ficou proibitiva, vamos dizer, Cabral, é 100% proibitivo para uma pessoa média. Não é 100% proibitivo. E, por exemplo, uma conta que eu sempre fiz quando eu comprava lâminas, isso até 2019, e bem antes disso, né?
ali meados de 2000, 2010, no máximo até 2015, era comparar, por exemplo, o preço das lâminas que eu comprava com o preço do rodízio. A maioria delas era igual ou inferior ao preço de um rodízio, ou seja, um produto que eu ia ter, se tiver o mínimo de cuidado, para o resto da vida, equivalia em custo a um dia de eu comer numa churrascaria rodízio. Então, o que eu fazia, entre aspas? Eu deixo de comer um rodízio para comprar uma lâmina. Tem sentido isso. Ou seja, você não está forçando o seu orçamento. Por quê? Porque você está abrindo mão de uma coisa que te dá prazer. Óbvio, para a maioria de nós que somos, vai ter gente brava comigo aqui agora, que somos normais e gostamos de carne, porque sim, o ser humano só é o ser humano que nós conhecemos hoje, porque lá atrás, 6 milhões de anos, 7 milhões de anos, aquele ser que se diferenciou dos outros, que veio dar origem a nós, aumentou o consumo de energia via consumo de carne ou produtos derivados de animais. Gordura, basicamente, né? Gordura, que dá muita energia, com pouca ingestão, e a carne, que é uma fonte proteica e tal. Isso possibilitou o desenvolvimento do nosso cérebro, com isso as habilidades e assim vai. Então, sim, se você abre mão de um rodízio por mês, naquela época, entre 2000 e 2015 mais ou menos, era possível você comprar boas lâminas chinesas, por exemplo, e aqui eu posso citar marcas, Sanremo e Ganso, que era o básico da época. Você tinha outras, Navy, etc., e mais recentemente surgiu uma infinidade delas. Mas nessa linha de custo-benefício era basicamente isso. E tinha muitos modelos para todos os gostos. Então, você abrindo mão de um rodízio no mês, você comprava uma lâmina dessas. Ah, não, mas a que eu queria era mais cara. Abra mão de 2. Ah, eu não como 2 rodízios num mês. Em 2 meses, abra mão de 2 rodízios. Você não sacrifica o seu orçamento, não satisfaz um gosto, mas satisfaz o outro. Então, gente, o principal desse vídeo é mostrar que alguns fatores, como quanto o paquímetro entra, são importantes, mas não são únicos em definir o desempenho de uma lâmina. E o principal, ela tem esse mesmo desempenho em tudo? Não. Ela vai ter um bom desempenho em algumas coisas, e em outras ela vai ficar aquém de uma lâmina, às vezes que o paquímetro entra menos, mas tem uma geometria geral diferente. E é por isso que eu disse, nada substitui a experiência direta, nesse caso de lâminas, com a lâmina. Porque, por mais que eu e você tenhamos gostos parecidos, gostemos do mesmo tipo de lâmina, do mesmo tipo de desempenho, cortemos coisas parecidas, nós certamente faremos isso de forma diferente, em ocasiões diferentes, com frequência diferente. Então nada vai substituir. Não adianta você ver 1000 vídeos meus e você ainda assim não vai ter toda a bagagem de conhecimento de desempenho daquela lâmina quanto você usar aquela lâmina. Você pode ver vários vídeos meus ou de qualquer outra pessoa acerca do assunto e ainda assim não vai ter 100% de certeza de como aquilo se comporta na sua mão. Às vezes eu corto, só para citar um exemplo, tendendo a lâmina para a direita, você pode já cortar tendendo para a esquerda. Às vezes eu tendo a cortar misturando o movimento de slice com push cut, combinando os dois. Você tende mais a só o slice ou mais só o push cut. Isso só para dar
poucos exemplos da enormidade de variedade que existe, gente, quando pessoas diferentes usam a mesma ferramenta. O que dirá ferramentas que são apenas semelhantes, que é o caso dessas três. Elas são semelhantes por serem hollow, são semelhantes por terem algum grau de curvatura em algum ponto da lâmina, são semelhantes por terem a espessura máxima da espinha diminuída, porém, só para citar um caso de diferença, a curvatura dos fios é diferente nelas. Isso faz diferença. Outra coisa que faz diferença, a empunhadura. Essa aqui é pequenininha para você cortar uma laranja, vai bem e tal, mas, por exemplo, a de cá, para você cascar a mesma laranja, vai um pouco melhor, pelo menos para mim, aquilo que eu falei do fator individual, porque a empunhadura maior me permite um contorno melhor. Pode ser que se eu usasse mais essa eu me adaptasse melhor? Claro que sim. Tá? Como diz o outro, o hábito do cachimbo faz a boca torta. Se você tem só isso para cortar, você se adapta a ela e adapta muito bem, de forma que você faz bem um serviço com ela que eu não conseguiria fazer. Mas é para mostrar que, como o amigo pediu comentário sobre um vídeo específico do Outdoor 55, que era sobre isso, e eu falei, eu concordo em boa parte de tudo que foi falado no vídeo, porque as variáveis são tantas e tão grandes, mas tantas e tão grandes, que fica complicado você ter uma opinião única. E é por isso que você tem a opinião as mais diversas possíveis. Vamos supor, numa escala de 0 a 10, você tem a opinião que vai do 0 ao 10. E não é que um esteja certo e o outro errado, gente. É porque, de novo, as variáveis individuais e que cada pessoa acrescenta mais variável individual do artefato, da lâmina, mais as variáveis que a própria pessoa acrescenta, gosto pessoal, jeito, hábito de cortar, etc. Olhem só como você vai criando uma bola de neve, que é por isso que eu digo, por mais que você assista 1000 vídeos, você jamais vai ter a experiência, que é a experiência direta de você cortar com aquela lâmina, seja lá o que você esteja cortando. Porque outra coisa, às vezes você vê vídeo de pessoa... Vamos ser sinceros. Cortar papelão é um bom teste? É um bom teste e tal. Cortar corda é um bom teste? É. Pergunte para você mesmo. A não ser pessoas que têm ocupações bem específicas e tal. Quantas vezes por dia você precisa cortar uma corda ou um papelão? O que você normalmente corta no dia a dia? Fruta. Você abre caixa de papelão, tá? Você abre, mas abrir, tecnicamente, você está cortando aquela caixa. Mas aquele corte que você corta o papelão em tiras, ninguém faz isso, gente. No dia a dia, no normal... Ah, não, eu preciso desmontar uma caixa, picar e tal para descartar. Tá, é um caso. Mas você faz isso todo dia? O que você corta com uma lâmina? Fruta, verdura, carne, às vezes um tecido, cortar uma folha de papel para ficar com o papel num tamanho. São coisas desse tipo, gente. E, às vezes, o desempenho de uma lâmina numa corda e num papelão é bem diferente do desempenho daquela lâmina numa batata, numa cebola, num tomate, numa carne, num repolho, coisas do seu dia a dia. Então, novamente, vamos frisar, não estou estimulando o consumismo em ninguém. É uma coisa responsável. E como eu citei o meu exemplo, por exemplo, eu abro mão de uma coisa para ter outra coisa. E o meu termo de comparação é, vamos supor, um rodízio aqui está R$ 90. R$ 90 hoje eu acho uma boa lâmina dessas aqui? Não, provavelmente não. Mas 180 eu acho? Acho. Então eu deixo de comer 2 rodízios. Ah, mas eu como um rodízio por mês, um rodízio a cada 2 meses.
Então tá, então eu fico 2 meses sem comer, eu fico 4 meses sem comer um rodízio. Mas vou ter uma lâmina que vai me durar, em condições normais de temperatura e pressão, a minha vida inteira. Tá? Então, eu não estou forçando o meu orçamento. Eu estou trocando um prazer pelo outro prazer. Mas o custo, no final das contas, vai ser o mesmo. A diferença é que o custo de um rodízio me satisfaz por 2 dias, no máximo. O custo de uma lâmina me satisfaz, provavelmente, para o resto da vida. Tá? Então, isso é que eu chamo de consumo consciente. Você não está forçando o seu orçamento, não está sendo consumista, tá? E no final das contas, você está satisfazendo um gosto pessoal seu. Mas para isso, você está abrindo mão de um outro gosto pessoal. Seu orçamento não mudou em nada. A diferença é que se você para pensar, você fala assim, a satisfação que um dia que o rodízio me dá, eu posso lembrar dela por uma semana, um mês. Tá? E a satisfação de uma lâmina que você vai ter para o resto da vida, que você usou e tal, viu que o desempenho está bom, aquilo dá um prazer. Então, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, gente. Eu estou falando que esse é um princípio que eu adotei para mim. Preço comparado com outras coisas. A vida útil de uma lâmina e a vida útil, entre aspas, de um rodízio. Tá? Então, esse vídeo é para isso, gente. Mostrar que nada, absolutamente nada, substitui a experiência pessoal em primeira mão. Ou seja, você usar aquilo para saber o desempenho daquilo nas coisas que você precisa usar aquilo. Tá? Então, não quer dizer que o vídeo X esteja certo, o vídeo... É lógico, existem casos, gente, que são gritantes. Você vê pessoas com lâminas de 6 milímetros, 8 milímetros. Vou preparar o café da manhã no mato. Você sabe que aquela lâmina vai ter um desempenho ruim para cortar alimentos e tal. Ela pode ser muito boa para splitar uma madeira. E aí, uma outra coisa que eu sempre falei, gente. Quando eu ia para o mato, eu nunca, absolutamente nunca, ficava splitando madeira, partindo madeira para fazer fogueira. A gente pegava os tronquinhos, os galhos e simplesmente ia chegando na fogueira. Nada desse negócio de ficar cortando gravetinho e coisa para fazer fogueirinha para uma latinha e coisa. Não, gente, não digo que é certo nem errado. Era simplesmente o que nós estávamos acostumados a fazer na década de 80, na década de 90. Tá? Isso é o que todo mundo fazia aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então hoje, se você acha que é o certo ficar cortando lasquinha de madeira, tendo um trabalho enorme, e vejam, sempre que você acrescenta tarefa com uma lâmina, você está aumentando o risco. Uma coisa é você pegar um tronquinho e chegar na fogueira. Outra coisa é você pegar aquele tronquinho e ficar picando ele. O seu risco, ao multiplicar as tarefas, obviamente, gente, ele fica aumentado por maior cuidado que você tenha. Porque você está se pondo mais vezes em situações que implicam um risco. Se você se coloca uma vez numa situação que implica um risco, é uma coisa. Se você se coloca 10 ou 100 vezes, esse risco está multiplicado. Até pela fadiga da repetição, o cansaço, etc. Mas isso não é o caso desse vídeo, tá? Aqui é só para mostrar que, às vezes, uma coisa muito importante, quanto o paquímetro entra na lâmina, travada a 1 milímetro, meio milímetro, 1,5 milímetros, seja lá qual for o seu padrão, é importante, mas não é único. Não é só isso que determina se uma lâmina vai cortar bem. E, por exemplo, eu sei que se uma lâmina tiver um grau de curvatura contínuo, ela vai cortar bem
uma série de coisas, melhor do que uma lâmina que tem um fio mais reto. Mas eu consigo quantificar isso só olhando um vídeo? Não, eu posso ter uma ideia. Eu só vou saber na realidade o quanto ela é melhor ou pior se eu cortar o que eu normalmente corto com aquela lâmina e com uma outra que tem o fio mais reto. Aí sim eu vou poder dizer, essa lâmina, para mim, para cortar as coisas que eu corto, ela tem um desempenho melhor nessa e nessa e nessa coisa, nesse material, do que essa lâmina. Porém, essa tem um desempenho melhor para fazer isso, isso e aquilo, comigo cortando, tá? Então, eu acho que deu para abarcar bem essas três coisas. Lâminas assemelhadas que têm desempenhos de corte diferente, tá? O esperado seria que fosse a mesma coisa, ou que essa daqui, como é a que o paquímetro entra menos, fosse a que cortasse pior. Na verdade, boa parte das coisas é que corta melhor. Por quê? Porque entrou também o fator curvatura do fio, que muita pouca gente dá importância. Ah, Cabral, mas se eu for cortar alguma coisa em tábua, então às vezes um fio mais reto é melhor. Sim, às vezes o fio mais reto, você não quer fazer o rocking motions, ou seja, o movimento de balança da lâmina para cortar. Uma lâmina com fio bem curvo, você tem que fazer um movimento de balança ao passar na tábua. Uma lâmina de fio reto, você pode passá-la reto. Então, para cada situação, você vai ter uma lâmina com suas características que vai te dar um desempenho diferente. Mas você só vai saber isso quando usar diretamente. Você pode ter uma ideia assistindo uma infinidade de vídeos e sabendo e conhecendo uma série de princípios ligados a metalurgia, geometria, desempenho e tal, mas nada vai substituir a sua experiência direta com a lâmina, tá? E é por isso que eu falei, tenha o máximo que puder sem comprometer o seu orçamento. Porém, saiba que quanto mais lâminas você tiver, menos lâmina você vai usar. Por quê? Porque naturalmente você vai selecionando aquelas que têm melhor desempenho. E para que você vai fazer uma tarefa com uma lâmina que tem um desempenho inferior à outra? Você vai usar a que tem o melhor desempenho, tá? Então, faz parte do paradoxo de aquisição de várias lâminas, tá, gente? Mas é uma realidade. Aí, só para finalizar, cortar papel, até lâmina com 10 milímetros de espinha corta, gente. Isso não é problema, tá? Lâmina com 10 milímetros de espinha corta papel. Agora, tenta partir uma cebola ao meio e ver se o desempenho é o mesmo em todas elas. Você vai ver que não. E é isso que faz a diferença. Tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.